noite, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre as contas patrimoniais, as contas de resultado, tá bom? Hoje é a aula 6, contas parte B, tá bom? Na aula passada foi a aula 5, contas parte A, tá? Seja bem-vindo ao nosso curso, tá? Eu me chamo professor Tuan, sou bacharel em Ciências Contábeis, tenho pós-graduação em Controladoria e MBA em Finanças Corporativas e Mercado de Capitais, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, que vai ajudar o YouTube a entregar essa aula para mais pessoas, tudo bem? Então vamos lá, vamos dar sequência ao nosso curso aqui, né? É muito comum ouvir dos empresários: meu faturamento este mês foi de X reais, foi de Y reais, porém a palavra faturamento em contabilidade é classificada como receita, tá bom? Então, o que precisa ficar claro nesse momento é que quando nós falarmos em faturamento na contabilidade, nós estamos nos referindo à receita, tá bom? A receita operacional, tá? E o que é uma receita, afinal de contas? Receitas são ingressos de valores resultantes, comumente, da venda de mercadorias e ou da prestação de serviço, tais como receitas em serviço, vendas de mercadoria e descontos obtidos, tá, pessoal? Então, é assim, a receita, na realidade, ela é proveniente de um desembolso anterior. Como assim, professor Tuan? Olha só, qual o conceito de despesa? Despesa é o desembolso para obtenção de receita, tá? Então, a empresa ela precisa desembolsar, ela precisa ter um gasto com pessoal, com matéria-prima, com instalação, né, com material de uso e consumo, com energia elétrica, por exemplo, para poder entregar um determinado produto, seja ele uma mercadoria, um produto fabricado ou uma prestação de serviço propriamente dita. Então, é basicamente isso. Então, a receita ela tem uma estreita relação com despesa, tá bom? Então, a receita basicamente é tudo que a empresa faturou com a venda daquele determinado produto, tá? Então, é basicamente isso, tudo bem? Bom, então, como nas contas patrimoniais, a natureza das contas de resultado é que vai determinar que lado será utilizado para as diminuições e qual será utilizado pelos aumentos. Então, na verdade, em termos de resultado, as despesas elas reduzem o resultado, elas reduzem o lucro da empresa e as receitas aumentam o lucro da empresa, tá? É basicamente isso, tá bom? E aí a natureza disso é que vai determinar se é despesa ou se é receita, tá bom? Por exemplo, pagamento de salário, um fato contábil, né? Um fato financeiro, pagamento de salário. Né? O que é o pagamento de salário? O que é o salário para a empresa? É uma despesa, tá? Ou um custo, dependendo do tipo de empresa, tá? Se for o salário de um operador de máquina numa indústria farmacêutica, por exemplo, então eu vou considerar esse salário como custo direto de fabricação, ou custo indireto, aí depende do centro de custo, tá? Isso tudo você vai aprender na disciplina de contabilidade de custos 1, contabilidade de custos 2, tá? Depois você entra na playlist que eu vou aos pouquinhos disponibilizar nessas aulas lá, beleza? Muito bem, então alguns exemplos de receita. Nós temos receitas de serviços com a prestação de serviço. Então, por exemplo, uma empresa de consultoria, uma empresa de assessoria empresarial, de consultoria tributária, uma empresa de auditoria, por exemplo. Toda a receita, todo o faturamento dessa empresa, nós classificamos como receitas de serviço, de prestação de serviço, tá bom? Receita de venda de mercadoria, por exemplo, uma loja de cosmético, uma perfumaria, uma drogaria, né, que revende mercadoria, são receitas com vendas de mercadoria, tá bom? Agora, iremos tratar de mais uma definição contábil a respeito dos termos relacionados aos gastos que as empresas e até mesmo nós adquirimos durante o mês. Despesas estas necessárias para que a empresa possa estabelecer a continuidade da atividade econômica por ela exercida. Então, o conceito, né, de despesa, né, denomina-se despesa todo e qualquer gasto de bens ou serviços para a entidade manter sua atividade. Então,
eu gosto muito de conceituar, né, a receita como a despesa como desembolso para obtenção de receita, que é justamente isso, tá? É o gasto que você tem com bens e com capacidade, né, para produzir ou para entregar um determinado serviço, né, que é o objeto social dessa empresa que presta serviço para manter essa atividade, tá bom? Então é basicamente isso, tá? Então é correto afirmar, né, é um fato, né, afirmar que despesas são gastos que a empresa tem direta ou indiretamente para manter sua atividade, tá bom? Então, é correto isso. Então, nós conseguimos afirmar que a despesa nada mais é do que um gasto necessário para a atividade fim da empresa, tá bom? Imaginem o quanto é difícil uma empresa se manter no mercado sem empregados, ou caso não tenha prédio próprio, por exemplo, tem que alugar um imóvel, né, para dar continuidade às suas atividades, ou ainda pensem nas demais despesas que ocorrem no dia a dia para que uma empresa seja mantida. Então, para você manter uma empresa, é claro que depende do objeto social, né, da atividade fim dessa empresa, mas vamos imaginar uma loja de cosméticos, por exemplo. Para você manter essa loja, você precisa de gastos, precisa ter recursos para pagar determinados gastos, como o aluguel do imóvel, partindo do pressuposto que o imóvel, que a loja é alugada, despesa com energia elétrica, por exemplo, IPTU, água, né, os funcionários precisam se alimentar, então o material de limpeza para manter o ambiente de trabalho limpo, então tem uma série de gastos aí que entra dentro desse conceito, tá? E isso é importante você entender agora, tá bom? Então é importante você ter isso em mente, tá? Que a despesa é um desembolso para obtenção de receita, tá bom? Para atividade fim daquela empresa que está prestando determinado serviço e está faturando para isso, tá bom? As despesas decorrem do consumo de bens e da utilização de serviços, entre as quais destacamos despesas bancárias, como por exemplo IOF, juros, né, tarifa bancária, tá? Despesas com energia elétrica, material de limpeza, despesa com salário, despesa com imposto, aí pode ser IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, o Simples Nacional, se for o caso, despesa com água e esgoto, despesas com contribuições de previdência, que é o INSS, tá? Então, nós podemos entender por despesas todo e qualquer gasto de bens ou serviços para a entidade manter sua atividade, tá bom? Então, tudo que é necessário para manter a atividade da empresa, vamos, por hora, classificar como despesa, tá bom? Por exemplo, a água consumida, os materiais de escritório consumidos, lápis, caneta, papel, impostos e a utilização de serviços, como telefone e energia, tá? Então, nesse primeiro momento, vamos esquecer a contabilidade de custos um pouquinho, vamos para a gente não confundir despesa com custo agora, tá? Que agora não é o momento. Então, o importante é você entender que, a princípio, numa empresa geral, vamos colocar assim, tá? A despesa é o gasto necessário para manter a atividade, é o desembolso necessário para que essa empresa obtenha receita, tá bom? Então, parece um pouco repetitivo, eu estou insistindo com isso, porque esse conceito é fundamental agora para que você não se perca no decorrer do curso, tá bom? Se tiver dúvida, eu vou voltando aí nos conceitos, tá? Nós vamos fazer exercícios, então fique tranquilo que você vai entender isso mais à frente, tá? Então, para que possamos visualizar da melhor forma possível, iremos ilustrar os grupos de contas de resultado, onde ficará claro a posição das receitas e despesas na contabilidade, tá? Então é importante a gente entender nesse primeiro momento que receita e despesa são contas de resultado, tá bom? Então, caixa, banco, estoque são contas patrimoniais, tá? Então, vamos lá. Então, contas de resultado. Dentro dessa tabelinha aqui, nós temos no lado esquerdo as despesas e no lado direito as receitas. As despesas operacionais necessárias para a operação da empresa, nós temos como exemplo a água e esgoto, impostos e taxas, energia elétrica, aluguéis, telefone, despesa bancária e por aí vai, tá?
Claro que isso aqui está bem resumido, então a DRE ela costuma ser um pouquinho mais analítica, tá? Então, mas isso é importante ter esse panorama agora para a gente entender a espinha dorsal disso, tá? Das contas de resultado, tá bom? Receitas operacionais, receitas com vendas, receitas com serviços e por aí vai, tá? Depende muito do objeto social da empresa, tá bom? É importante ressaltar que as contas de resultado devem ser classificadas da seguinte forma: despesas, toda despesa deve ser debitada, e receita, toda receita deve ser creditada. Então, isso é importante você entender. Dentro do mecanismo contábil de contabilização, a forma como você vai contabilizar, toda despesa ela deve ser debitada. Tá? Você vai lançar a débito e a contrapartida vai ser o crédito em alguma coisa. Por exemplo, pagamento de salários e ordenados, um exemplo. Como que você vai escriturar isso na contabilidade? Você vai debitar a conta de despesa com salário e vai creditar a conta bancos. Tá? Receita, por exemplo, receita, né? O faturamento, a venda de um determinado produto, você vai debitar a conta banco, porque está entrando isso na conta bancária. Imagina que a pessoa foi lá na sua loja e comprou um perfume, por exemplo. Você é uma loja de cosméticos, né? Você foi lá, comprou um perfume, né? O cliente comprou, ele passou com o cartão lá, passou o cartão de débito, crédito, fez o Pix, tal, isso vai entrar na conta bancária. Como que vai ser feita a contabilização dessa venda, desse fato contábil? Vai ser débito em bancos, em conta banco, né? Lá no ativo circulante, e crédito na conta de receita de venda com mercadorias. Tudo bem? Tá? Então é isso, não se preocupa por enquanto você não estiver entendendo, que nós vamos fazer exercício mais à frente, tá? E para facilitar ainda mais, vejam abaixo como contabilizar as despesas e receitas. Então, eu fiz aqui um quadrinho, né, para a gente tentar memorizar isso, fazer um testezinho de mesa aqui para... Opa, desculpa. Um testezinho de mesa aqui para a gente entender direitinho, tá? Eu encostei no mouse sem querer aqui, pessoal, desculpa. Bom, então as despesas, quando você lança um determinado evento contábil a débito, você está aumentando a despesa. Quando você lança crédito, você está diminuindo, e a natureza dessa conta é devedora. Então despesa, memoriza assim, despesa tem a ver com dívida. É meio grosseiro, mas é isso. Despesa tem a ver com dívida, então a natureza é devedora. Receita, você lança débito para diminuir, lança crédito para aumentar. Então lembra daquele exemplo que eu dei, quando você é dono da loja de cosmético, você fez a venda de um perfume, você vai debitar a conta banco e creditar a conta de receita. Então toda vez que lança crédito, você está aumentando a receita. Tá bom? Então é basicamente isso. Método de partida dobrada. Então a professora está um pouco confuso. Não tem jeito, você vai ter que memorizar esse mecanismo aqui, tá bom? Então isso aqui você vai memorizando no decorrer do curso, com exercícios, tá? No dia a dia, na prática. Então é isso, tá? Isso aqui não tem jeito, isso aqui é decoreba, vai ter que dar um jeito de decorar, tá bom? Então vamos exemplificar para facilitar o entendimento de acordo com o quadro assim, tá? Um exemplo, né? A empresa Felicidade Limitada realizou uma venda à vista de um determinado produto por R$500. Então você vai creditar a conta de receita e vai debitar banco, tá? Então esse carinha aqui, esse diagrama aqui é um razonete, tá vendo? É o tesão, né? Regra geral, toda vez que ocorrer uma venda à vista ou a prazo, deve se lançar em crédito. Sendo assim, toda a receita você acredita. Tudo bem? Mas, como procedemos com a despesa? É aí que vem a contrapartida lá. Lembra? Aí que vai vir a contrapartida. Então, para responder essa pergunta, vamos usar um exemplo de fácil entendimento. Um exemplo, a empresa Felicidade, no mês de junho de 2010, obteve despesas com energia elétrica no valor de R$150. Então, ela pagou a conta de luz, né, de energia elétrica, no valor de R$150. Então, como que vai funcionar essa contabilização? Você vai debitar a conta de despesa com energia no lado esquerdo, tá? A débito, você vai lançar isso, e crédito na conta banco, porque está saindo da conta bancária. Aí você vai falar, poxa, tá confuso, como assim? Tá saindo do banco e eu lanço crédito? Porque o crédito, ele te dá aquela sensação que é algo que está entrando
né, para o patrimônio da empresa, e não é bem assim. Isso é o método da partida dobrada, tá bom? Então, não tem jeito, você vai ter que se acostumar com isso, tá? É assim, mas não se preocupe que não é difícil, tá bom? No dia a dia você vai pegando aí o jeito da coisa, tá bom? Então, toda empresa no mês tal, no tal, obteve uma despesa com energia elétrica. Com isso, toda vez que a empresa reconhecer a despesa, deve se debitar. Então, reconhecer é jogar para o resultado, tá bom? Então, por exemplo, você imagina que é uma conta de luz da competência junho de 2010. Só que você vai pagar só no dia 9 de julho do mês 7 de 2010. Então, você debita lá despesa com energia, acredita uma conta de passivo e depois você dá a baixa no banco. Mas não se preocupa com isso agora, esse regime de competência é só para você entender um pouquinho, tá bom? Tudo bem até aqui? Então vamos para o próximo passo agora, que é justamente tratar das contas patrimoniais, ativos e passivos, evidenciando as situações nas quais teremos que fazer uso do débito e do crédito, tá? Então, lançamentos a débito e a crédito. Como nós já vimos, as mutações do patrimônio causam aumentos e diminuição no ativo, passivo e patrimônio líquido. Toda conta possui dois lados, esquerdo e direito. Assim, os aumentos são registrados de um lado da conta e as diminuições do outro lado. Depende da natureza da conta, tá, pessoal? Então, a mutação do patrimônio são os eventos que acontecem, são as despesas que a empresa paga, as receitas que são provenientes de faturamento, descontos obtidos e por aí vai, tá bom? É importante você lembrar que a natureza das contas vai determinar que lado vai ser utilizado para as diminuições e qual será utilizado pelos aumentos. Então, basicamente, você precisa entender a natureza dessas contas. Tá? Se é uma conta de resultado, se é uma conta de patrimônio, tá? Uma conta patrimonial, é uma conta de patrimônio líquido, tá bom? Então, basicamente, no ativo, quando você debita uma conta de ativo, você aumenta o saldo dessa conta. Lembra lá da venda que eu falei do perfume, né? A loja vendeu perfume, como que vai ser contabilizado esse fato, esse fato contábil? Débito na conta banco, lá no ativo circulante, que é uma conta do ativo circulante, e crédito na conta de receitas, que é uma conta de resultado, e toda vez que lança crédito, você está aumentando a receita, tá bom? No ativo, toda vez que você lança a débito, você está aumentando. Então, você tem que memorizar esse quadro aqui, tá bom? Você tem que entender esse mecanismo. E absolutamente tudo na contabilidade vai gerar em torno da natureza dessa conta, tá bom? Então, você precisa entender. É uma conta de ativo, de passivo, de resultado. Então, a primeira coisa é você classificar a natureza dessa conta, tá bom? É basicamente isso. O passivo, toda vez que você lançar débito, você está diminuindo esse passivo, você reduz a dívida, né? Vamos colocar assim, vamos pôr dessa forma. E toda vez que você acredita, você está aumentando esse passivo, tá? A natureza é credora e o patrimônio líquido também é a natureza credora, tá bom? Os principais elementos de uma conta são o título, tá? Que é o nome da conta, exemplo, caixa, veículo. Então, existe um título, tá? Nessa conta, existe um código, tá? Que pode ser o código reduzido, que a maioria dos sistemas contábeis usa, né? Então, você tem um número grande ou um código reduzido, tá? Aí você tem que fazer um deparo no sistema, tal. Depois a gente pode fazer alguns exemplos aí de lançamento de sistema também. O código é o código de número, né, atribuído à conta para que seja mais fácil a sua localização no plano de contas. A data, o dia que ocorreu o fato, né, que alterou o valor do elemento patrimonial, o histórico, né, a contrapartida qual que vai ser a contrapartida desse evento, né, se é uma conta de receita, despesa, tá? Você vai lançar isso, geralmente o sistema, se ele tiver parametrizado, ele já vai trazer essa contrapartida automaticamente. O histórico, que você pode definir, né, colocar o que aconteceu, é material de uso e consumo, por exemplo. Mas o que é esse material de uso e consumo? Pode ser tinta de impressora, pode ser folha de papel, caneta, lápis, tá, calculadora, né? São bem de pequeno valor, tá? E os débitos são os registros feitos do lado esquerdo da conta. Créditos são os registros feitos do lado direito da conta. E saldo é a diferença entre ambos, tá bom? Então é basicamente isso. Então esse aqui é uma estrutura gráfica, né? Na verdade é a representação gráfica de uma conta contábil. Então você tem o título da conta aqui em cima, débito sempre no lado esquerdo, olhando de frente para
para esse gráfico, tá? Para esse diagrama aqui, e o crédito à direita. Então, o lado esquerdo é representado pelo débito e o lado direito é representado pelo crédito. Como podemos perceber pela representação gráfica acima, né, o lado esquerdo corresponde aos lançamentos a débito e o lado direito aos lançamentos a crédito. A natureza da conta é que irá decidir o lado a ser utilizado para os aumentos e o lado para as diminuições, tudo bem? Então, lembra, eu estou insistindo nisso, a natureza da conta que vai definir o mecanismo de contabilização. Isso tudo você vai aprender no dia a dia, tá bom? Muito bem, pessoal, terminamos a aula de hoje. Se você gostou, vou pedir para você se inscrever no canal, tá bom? Eu agradeço imensamente a sua atenção, eu desejo a você uma excelente semana.